Descubra o que a faxineira fez em 30 dias que transformou a vida das gêmeas do milionário viúvo. Rosângela, uma mulher de 35 anos, com o coração cheio de amor e as mãos calejadas de trabalho, nunca imaginou que sua vida pudesse mudar tão rapidamente. Ao cruzar as portas da luxuosa mansão de Miguel, um bilionário viúvo que parecia ter tudo, ela se viu cercada por uma atmosfera fria e distante. As gêmeas, Clara e Sofia, olhavam para ela com desconfiança, como se a presença de uma faxineira pudesse, de alguma forma, desfigurar o viver perfeito que apenas existia nas redes sociais. Mas o que Rosângela não sabia é que, com seu jeito caloroso e acolhedor, ela estava prestes a se tornar a peça mais importante do quebra-cabeça emocional daquela casa. Logo no primeiro dia, enquanto limpava uma sala repleta de quadros caros e móveis luxuosos, ela pôde ouvir os ecos de risadas distantes e de gritos abafados. Clara, a artista introspectiva, passava mais tempo observando do que brincando, e Sofia, a sonhadora, se perdia em mundos que ninguém mais via. Rosângela se agachou para arrumar brinquedos no chão e, ao olhar para as meninas, seu coração disparou. Lembrou-se de seus próprios filhos, que também precisavam de amor e atenção. Mas ali, naquela casa imponente, ela se sentia invisível, um fantasma diante da riqueza. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Uma tarde, enquanto lutava contra uma pilha de roupas, Clara entrou no quarto com os olhos cheios de lágrimas. Sem hesitar, Rosângela se aproximou e a puxou para um abraço. O sentimento daquele gesto foi como um raio em um dia nublado. Clara chorou, e Rosângela sentiu seu coração se quebrar em 1000 pedaços. Ali, naquele instante, ela fez uma promessa a si mesma: transformaria aquela casa fria em um lar. As semanas foram passando, e a mágica começou a acontecer. Rosângela, com sua sabedoria simples, contava histórias de superação, despertando carinhos nas gêmeas. Clara encontrou na pintura uma maneira de expressar o que sentia, enquanto Sofia começou a cantar suas emoções. Rosângela sussurrava palavras de encorajamento, e a cada dia, as meninas se abriam mais e mais. Miguel, no entanto, observava de longe. Ele viu seus filhos mudarem, mas também se sentiu ameaçado pela conexão que elas criaram com a faxineira. A saudade da esposa falecida o consumia, e ele se perguntava se estava pronto para deixar o passado para trás. Quando uma revelação inesperada sobre a mãe das gêmeas surgiu, a tensão tomou conta do ar. As conquistas de Rosângela e das meninas estavam em risco. Ela se lembrou de suas próprias lutas, e um novo dilema a confrontou. Conseguiria unir a dor e a esperança, reunindo a família em um amor renovado? O que parecia um sonho se tornava um desafio real, e todos se perguntavam: seria Rosângela forte o suficiente para mudar o destino delas? Quando o dia amanheceu com um céu cinzento, Rosângela não esperava que ele se tornaria uma das jornadas mais desafiadoras de sua vida. A revelação sobre a mãe das gêmeas, que antes parecia enterrada nas sombras da saudade paternal, ressoava em sua cabeça como um eco constante. Seria ela capaz de enfrentar os fantasmas do passado e proteger o laço frágil que estava formando com Clara e Sofia? Miguel estava absorto em seus pensamentos, perdido entre o amor pela falecida esposa e a nova luz que irradiava da presença de Rosângela. Naquela manhã, ela decidiu que ficaria mais presente do que nunca, não apenas como uma funcionária, mas como uma aliada. Ao que tudo indicava, a verdade dificuldade que pairava sobre a casa era um peso que não cabia apenas aos adultos. Após o café da manhã, quando as gêmeas estavam distraídas em suas brincadeiras, Rosângela se aproximou de Miguel. Ele estava sentado no sofá, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café que já estava esfriando. Precisamos conversar sobre as meninas, começou ela, sua voz suave quebrando a barreira do silêncio. Miguel olhou de relance, a expressão emotiva, mas resistente. O que você quer dizer?
Clara e Sofia precisam de um pai presente, mas também de um espaço onde possam compartilhar seus sentimentos. Se você não abrir sua mente para elas, vai acabar afastando-as. As palavras de Rosângela penetraram no coração de Miguel como um raio de sol entre nuvens carregadas. Ele sabia que estava se fechando, mas a ideia de abrir-se para algo novo o apavorava. Mas as gêmeas já estavam mudando. Em suas sessões de pintura e música guiadas por Rosângela, manifestavam uma energia que iluminava a casa. Clara, com suas tintas coloridas, trazia à tona emoções que estavam enterradas. Sofia, com sua voz doce, entoava canções que falavam de amor e saudade. Quando Rosângela se juntou a elas, a alegria vindoura das cores e melodias parecia criar uma ponte entre os mundos da mãe que se fora e o pai que estava tentando se encontrar. Certa tarde, enquanto as meninas se divertiam em um mundo criado por elas mesmas, a rotina foi repentinamente interrompida. O som do telefone quebrou o encanto. Miguel atendeu e, ao dar o rosto de um jeito tenso, a atmosfera leve logo se dissipou. A conversa não durou mais do que alguns minutos, mas foi o suficiente para deixar todos em suspense. Quando Miguel desligou, seu olhar estava distante, como se ele estivesse colocado à prova mais uma vez. É sobre a minha esposa. Ela gostaria que eu estivesse mais presente, mais feliz, disse Miguel, sua voz embargada. As gêmeas interromperam o que faziam, surpresas ao ver o pai tão vulnerável. E eu não sei como fazer isso. Rosângela sentiu uma onda de compaixão se formar dentro dela. Para Miguel, aquela era uma chance de reencontrar o amor não apenas por sua esposa, mas por suas filhas. Rosa queria mostrar a ele que a vida era mais do que lembranças, era também reconstrução. Decidiu então fazer algo audacioso. E se a gente fizesse uma grande ação na casa, sugeriu, os olhos brilhando. Uma celebração da vida. Um jeito de honrar a memória dela enquanto criamos novas memórias juntos. As meninas começaram a se animar com a ideia, e Miguel, relutante no início, sentiu uma centelha de esperança acender. Você realmente acha que isso vai funcionar? Ele perguntou, os medos pesando em seu coração. Eu não quero ferir as meninas mais do que já feri. A dúvida e a insegurança estavam estampadas em seu rosto. Às vezes, precisamos enfrentar nossos medos para redescobrir a felicidade, respondeu Rosângela, decidida. Miguel olhou para as filhas, que o observavam com curiosidade e esperança. A tensão pairava no ar como um fio prestes a se quebrar. Qual seria o próximo passo de Miguel? Ele escolheria se abrir para uma nova vida, ou se fecharia em sua dor? Enquanto a resposta pairava no ar, Rosângela sentiu que a transformação estava apenas começando, mas era crucial que eles dessem o próximo passo juntos. Assim, o futuro da família e a verdade sobre a mãe das gêmeas aguardavam para serem desvendados. Rosângela não imaginava como sua proposta de celebrar a vida iria agitar a casa. Após a conversa tensa, os dias seguintes foram envoltos em um clima de expectativa. Miguel se esforçava para interagir mais com as gêmeas, embora ainda fosse um desafio para ele lidar com suas emoções. As meninas, por outro lado, estavam radiantes. A ideia de uma festa começava a se transformar em uma realidade cada vez mais concreta. Na manhã seguinte, Rosângela convidou Clara e Sofia para uma reunião secreta no quintal. Elas se sentaram em um círculo de almofadas coloridas, prontas para ajudar no planejamento da festa. Vamos fazer algo incrível, meninas! Disse Rosângela, com um sorriso contagiante. Quero que vocês compartilhem suas ideias. O que acham que faria a festa ser especial? Clara levantou a mão, com os olhos brilhando de empolgação. Uma mesa cheia de doces. Como os que minha mãe fazia! Exclamou, o tom doce, mas ao mesmo tempo carregado de saudade. Sofia, um pouco mais tímida, adicionou, e podemos cantar as músicas dela. A declaração da irmã gerou uma onda de sentimentos entre as três. Como transformar essa dor em algo de celebração parecia uma mágica. Rosângela sorriu, percebendo que cada ideia era um pedaço do coração das meninas. Os dias se tornaram uma mistura de risadas, cores e novos sabores. A casa, que antes parecia carregada de memórias sufocantes, começou a se encher de vida.
Clara e Sofia correram para a cozinha com Rosângela, onde elas testaram receitas de bolos e biscoitos enquanto a música embalava o ambiente. O cheiro doce dos bolos assando se misturou com as risadas, criando um lar que pulsava de vida. Miguel, inicialmente hesitante, ficou entre a porta da cozinha e o quintal, observando a cena. Ele se permitia sorrir sem sentir culpa enquanto suas filhas criavam novas memórias. Por um momento, ele podia ver sua esposa sorrindo entre as gêmeas, como se estivesse ali, testemunhando tudo. Enquanto as preparações progrediam e a data se aproximava, Rosângela percebeu que Miguel estava mudando. Ele estava compartilhando mais de si, contando histórias da infância das meninas que, até então, levará apenas dentro de si. A conexão que se estabelecia entre eles tornava cada dia mais forte. Miguel começou a ver que honrar sua esposa não era apagar as lembranças, mas ampliar a família que tinha. Na semana anterior à festa, algo inesperado aconteceu. Um envelope chegou à casa. Miguel abriu e, ao ler as linhas, uma expressão de choque tomou conta de seu rosto. Ele congelou por um instante antes de chamar Rosângela. Você precisa ver isso. O coração de Rosângela disparou. O que poderia ser tão importante? As gêmeas, curiosas, se apropriaram da energia tensa, aproximando-se. É uma carta da minha sogra, Miguel disse, a voz trêmula. Ela quer vir para a festa. Naquele momento, toda a energia positiva que havia sido construída se dispersou, como uma bolha estourando. Rosângela sentiu a tensão entre eles. O que a chegada da sogra significaria? Ela sabia que teria que lidar com isso de forma cuidadosa. Afinal, a mãe da falecida esposa de Miguel poderia trazer velhas feridas à tona. E o contato entre as gêmeas e a avó poderia despertar sentimentos que todos estavam tentando evitar. Enquanto todos estavam em silêncio, a atmosfera pesada fez o riso e a alegria naufragarem no mar de incertezas. Miguel olhou para Rosângela, seus olhos pediam ajuda, mas as palavras faltavam. Como deveriam lidar com a chegada da sogra? Isso iria desmoronar a transformação que haviam construído? A resposta a essas perguntas estava prestes a definir o futuro da nova família. Os dias que se seguiram à chegada da carta foram marcados por uma tensão quase palpável. Rosângela tentava organizar os preparativos da festa, mas a presença da sogra se tornava uma sombra em seus planos. Miguel, por sua vez, não conseguia se livrar do peso da responsabilidade que sentia. O que eu faço, Rosângela? Não sei como ela reagirá ao me ver com você, e com as meninas, disse ele, a voz embargada. Ela respirou fundo, buscando as palavras certas. Miguel, pense em como isso pode ser bom para elas. As gêmeas precisam de uma avó, e esta festa pode ser uma chance de aproximação. Ele a olhou, confuso, mas havia em seus olhos um fio de esperança. As gêmeas, por outro lado, estavam animadas com a ideia de conhecer a avó. Clara falava incessantemente sobre como seria divertido e até pretendia fazer um cartão para recebê-la. Sofia, mais sensata, ponderava, mas e se ela não gostar da gente? E se for muito diferente do que era com a mamãe? Rosângela sentiu seu coração apertar ao ouvir a inocente preocupação da menina. Naquela noite, Miguel e Rosângela ficaram acordados até tarde, conversando sobre o que a visita da sogra poderia significar. E se ela não aceitar você como parte da vida deles, Miguel? Você não acha que pode ser muito difícil? Rosângela questionou. Pode ser, mas e se for uma oportunidade de curar feridas? É um risco, eu sei, mas talvez precisamos tentar, respondeu Miguel, agora mais decidido. Ele sabia que o caminho à frente era repleto de incertezas, mas olhou para Rosângela e encontrou um conforto que não esperava. Quando o grande dia chegou, a casa estava em plena festa. A mesa repleta de doces deliciosos, balões por todo lado e, mais importante, um clima de celebração no ar. As gêmeas se vestiram de maneira especial, como se estivessem aguardando a chegada de alguém tão importante. Rosângela proporcionava risadas e distrações, mas a inquietação de Miguel era quase palpável. Finalmente, quando o sol começou a se pôr, a campainha tocou. O coração de Miguel disparou. Ele olhou para Rosângela, que, com um sorriso encorajador,
percebeu que ele precisava enfrentar esse momento. Com um movimento hesitante, ele se aproximou da porta e a abriu. A sogra de Miguel, Clara, estava ali, com um semblante sério, mas os olhos demonstravam uma fragilidade que ele não esperava. Oi, sou eu, disse ela, e a voz soou como um eco distante das memórias que Miguel não conseguia ignorar. As gêmeas, que até então estavam atrás de Miguel, se aproximaram correndo. Vovó! Gritaram em uníssono, e a imagem de dois pequenos rostos radiantes diante dela fez o coração de Clara quase quebrar. Ela hesitou, mas algo nos olhos das meninas a fez buscar aproximação. Por um instante, a sala se encheu de expectativa. As meninas abriram os braços, e Clara, mesmo ainda em dúvida, se permitiu abraçá-las. O que aconteceria a seguir, nenhuma das partes sabia, mas uma coisa era certa, estavam todos à beira de um novo começo. Miguel observou, com um misto de esperança e receio, à medida que a conexão se formava lentamente. Contudo, a festa ainda estava longe de acabar. Algo pulsava no ar, algo que poderia mudar a história de todos para sempre. Quando as risadas começaram a ecoar pela casa novamente, Rosângela sentiu um frio na barriga. Alguma coisa estava prestes a acontecer, e essa transformação poderia abalar tudo o que conheciam. Mas o que seria? Enquanto o clima da festa se dissolvia em sorrisos e abraços hesitantes, Clara observou as gêmeas com uma mistura de alegria e dor. Aquela visão era como um bálsamo em seu coração, mas também uma lembrança aguda do que havia perdido. As memórias da sua filha, agora distante, invadiam sua mente, e a saudade era um peso difícil de suportar. Mas ali estavam aquelas duas meninas, oferecendo uma chance, uma luz em meio a tanta escuridão. Rosângela, percebendo a fragilidade da situação, decidiu que era hora de intervir. Com um ar calmo, aproximou-se de Clara. Vamos, antes de tudo, brindar a este momento. As gêmeas prepararam uma surpresa especial para você. A sogra olhou para Rosângela, um misto de espanto e curiosidade desenhado em seu rosto. As crianças haviam passado a última semana entusiasmadas com a ideia de receber a avó, e agora era o momento de mostrar isso. Miguel, ao fundo, estava perdido em pensamentos. O som das risadas o fazia sentir que, talvez, tudo pudesse dar certo. Ele se aproximou da mesa e pegou os copos, distribuindo um para cada um, inclusive para Clara. Os olhares se cruzaram, e ele sentiu que precisava quebrar o gelo. Aqui, um brinde à nova família que se forma, ele disse, com um brilho de esperança nos olhos. A nova família! Gritaram as gêmeas, ergueram seus copos de suco e riram com naturalidade, como se todo o peso do passado estivesse, de alguma forma, desaparecido. Clara hesitou, mas logo ergueu o copo. O leve tilintar dos copos ecoou como uma promessa, uma nova jornada à vista. Enquanto elas bebiam, observando os rostos radiantes ao seu redor, algo começou a derreter sua resistência. Os olhos das meninas brilhavam como estrelas, e, por um momento, Clara se viu lembrando de sua filha, não com dor, mas com amor. Como se sentisse a energia contagiante da festa, Clara se viu envolvida no espírito brincalhão das gêmeas. Vocês prepararam uma surpresa mesmo? Perguntou, tentando esconder a emoção em sua voz. Clara viu as duas se entreolharem, antes de correrem para buscar a criação delas, um cartão colorido feito à mão, com desenhos vibrantes escritos com corações e palhaços. Vovó, olhe! Gritou Clara, enquanto mostravam os detalhes engraçados da ilustração. Ali, em um pedaço de papel, o amor estava transbordando. Clara sentiu uma onda de calor, um sentimento que ela não sentia há muito tempo. Enquanto compartilhavam sorrisos e risadas, algo mudou na atmosfera. Os olhares de Miguel e Rosângela se cruzaram, percebendo a leveza que começava a tomar conta do ambiente. Mas, ao mesmo tempo, Miguel não conseguia ignorar a pressão que ainda pairava no ar. Decisões e conversas não ditas ainda estavam por vir, e ele temia que a festa não fosse suficiente para curar as feridas do passado. Rosângela, percebendo quanto tudo estava fluindo bem, decidiu que seria o momento ideal para perguntar sobre a carta que Clara havia enviado. Era a hora de abrir o jogo. Clara, você se lembrou do que escreveu na sua carta, sobre querer ter um novo começo? A pergunta pairou no ar,
e a sala parou por um instante. As gêmeas, com entusiasmo, puxaram Clara novamente para a festa, mas a atenção da avó estava em Rosângela e Miguel. A atmosfera que antes era leve agora estava tensa, como cordas de violão prestes a vibrar. Clara olhou para Rosângela, e um silêncio pesado se instalou enquanto esperavam por uma resposta. O futuro da nova dinâmica familiar dependia da resposta dela. O que realmente estava em jogo? As gêmeas poderiam ser a chave, mas e se sua resposta não se alinhasse às expectativas? Clara sentiu as batidas do seu coração se acelerarem. As gargalhadas e brincadeiras das gêmeas, que antes pareciam distantes, agora preenchiam o espaço ao seu redor, mas a pergunta de Rosângela enfranqueceram de maneira abrupta. Ela sabia que não poderia continuar a abrir seu coração às irmãs sem antes enfrentar essa questão. Sim, eu lembrei, Clara começou, as palavras saindo em um sussurro, quase inaudíveis. Miguel a olhava fixamente, uma mistura de expectativa e preocupação em seus olhos. Ela respirou fundo, dilatando as narinas, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo. Eu gostaria de um novo começo. Quero fazer parte da vida de vocês, de verdade. Mas não posso prometer não sentir saudades da minha filha. As gêmeas, que pareciam ouvir somente metade da conversa, continuaram a pular e a dançar, mas o ar na sala estava mais denso. Clara sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Muitas vezes o amor se tornava avassalador, era uma mistura de alegria e dor, uma dança complicada que ela nunca soube dançar direito. O que poderia oferecer a essas meninas, além de um coração pesado que ainda guardava a dor da ausência? Miguel, como se percebesse a fragilidade de Clara, se aproximou, colocando a mão no ombro dela. Acredite, Clara. Ninguém está pedindo para você esquecer. Só queremos que você esteja presente. E essa presença é muito valiosa para elas. As palavras dele funcionaram como um bálsamo. Clara piscou, tentando enxugar as lágrimas que agora escorriam livremente. Elas eram lágrimas de alívio. Era como se Miguel pudesse ver o que estava oculto por trás de sua fortaleza, aquilo que ela nunca conseguirá expressar. Ele estava ali, tentando construir uma ponte entre o passado e o futuro. Mãe, vamos brincar! Gritaram as gêmeas ao mesmo tempo, puxando-a para fora de seus pensamentos pesados, alimentando um desejo de diversão e alegria. Frederica e Lavínia, sempre tão cheias de vida, eram um lembrete poderoso de que a felicidade ainda podia existir, mesmo após tanta dor. Com um sorriso hesitante, Clara se levantou e foi atrás delas. O riso das crianças ecoava pela casa e, por fim, ela se entregou àquele momento. A música envolveu-os, e ela começou a girar com as meninas, deixando-se levar. Os passos agora se tornaram suaves, e a leveza do movimento a libertou. Mas mesmo enquanto girava e ria, uma parte dela ainda estava em estado de alerta, como se soubesse que a conversa com Rosângela e Miguel ainda estava por vir. Elas falavam sobre recomeços, mas Clara ainda tinha suas barreiras. E a ideia de que uma nova história poderia se compor era ao mesmo tempo inspiradora e intimidante. Após alguns minutos de pura alegria, se afastou um pouco, respirando fundo para tentar organizar seus pensamentos. Em um canto da sala, Rosângela a observava com uma expressão que misturava orgulho e preocupação. Era uma interação silenciosa, mas repleta de significados. Clara, vamos conversar? Rosângela finalmente cortou a música com sua voz calma, logo percebendo que a agitação da pequena festa esperava por mais que risadas. Clara hesitou, mas algo dentro dela sabia que aquela conversa era inevitável. As gêmeas se divertiam sem preocupações, mas e daqui para frente? O que ela realmente queria? Rosângela esperava, os olhos brilhando com compreensão, como se soubesse que essa era a hora da verdade. Clara sentiu um frio na barriga. E a pergunta que a paralisava era simples: ela realmente estava pronta para recomeçar? Quando o silêncio voltou a ocupar o espaço, Clara encontrou coragem para encarar não apenas Rosângela, mas também a nova fase de sua vida que se desenhava à sua frente. A decisão que tomasse ali poderia mudar tudo. O que a mãe das gêmeas representava em sua história? O que mais ainda estava escondido além desses sentimentos conflitantes?
Clara sabia que a resposta exigiria mais do que qualquer palavra poderia expressar. Clara engoliu em seco, sentindo o peso do olhar de Rosângela sobre si. Apesar da agitação ao redor, tudo ao seu redor parecia em câmera lenta. As gêmeas continuavam a dançar, mas seu espírito estava totalmente absorvido na expectativa daquela conversa. Mãe, vamos brincar! As meninas ainda chamavam, mas a intensidade da declaração de Rosângela pendia no ar, como uma nuvem carregada prestes a despejar sua chuva. Clara, entendo que isso é difícil, começou Rosângela, sua voz calma, mas cheia de emoção. Mas precisamos falar sobre como você se sente. Fechar-se não ajudará ninguém, especialmente a você. Clara respirou fundo, sentindo o peito preso. As palavras de Rosângela eram como um espelho refletindo sua maior insegurança. O que seria dela, enquanto mãe, se decidisse, de fato, voltar a estar presente? Eu só quero que as meninas possam se alegrar de novo, Clara respondeu, seu tom hesitante. E não sei se posso fazer isso se estiver carregando a dor da perda. Rosângela se aproximou mais, como se tentasse proteger Clara de seus próprios demônios. Elas são cheias de amor, Clara. E amor não diminui na dor. Você pode ser parte da vida delas, mesmo com sua saudade. É possível compartilhar esse amor sem ter que escolher entre elas e sua filha. As palavras de Rosângela soaram como um bálsamo em sua alma. Era quase como se uma luz diferente começasse a se acender em seu coração, mas a inquietação ainda persistia. A dança das gêmeas, então, se tornou um imprudente e alegre espetáculo. Frederica e Lavínia, com seus sorrisos radiosos, deixaram Clara ainda mais confusa. Elas eram a evidência de que a vida poderia ser plena, mesmo em meio à dor. Viver um recomeço poderia significar mais do que um ato de devolver amor, mas sim encontrar formas de conviver com as lembranças. Você é uma mãe maravilhosa, Rosângela insistiu, interrompendo seus pensamentos. E você não precisa saber todas as respostas agora. Clara olhou bem nos olhos da mulher, tentando absorver a verdade nas palavras dela. A conexão que se formava ali era nova e poderosa, mas Clara também estava ciente de sua fragilidade. E se eu falhar? Clara perguntou, a voz quase sumindo. E se eu não souber ser a mãe que elas precisam? E se você descobrir que sua força vem da aceitação? Rosângela desafiou, com um leve sorriso. Ninguém é perfeito, só precisamos ser sinceros, mesmo nas fragilidades. As gêmeas vão entender. Um novo calor encheu o peito de Clara. Havia certa esperança ali, algo luminoso que a puxava em direção ao desconhecido. Eu não quero decepcioná-las. E também não posso deixar a dor se transformar em uma sombra sobre nossa relação, Clara disse, decidida. Ela acreditava que era hora de começar a ser mais do que uma memória distante. Era hora de permitir-se recomeçar, por mais assustador que isso fosse. Vamos fazer isso juntas, Rosângela propôs, estendendo a mão. O gesto tinha a magnitude de um pacto, Clara podia sentir que não estava sozinha. Clara hesitou, mas viu refletido na expressão de Rosângela um novo caminho. Com um movimento súbito, ela segurou a mão de Rosângela, um pequeno passo em direção a um futuro que parecia luminoso e incerto ao mesmo tempo. Eu vou tentar, disse Clara, sentindo um misto de ansiedade e coragem. As gêmeas, ao perceberem a mudança na atmosfera, apareceram ao redor, cercando Clara com seus sorrisos brilhantes. Vamos brincar com a mamãe! Gritaram em coro, fazendo Clara sentir que aquele ritual de união já tinha início. Enquanto elas voltavam a dançar, Clara se permitiu sorrir. Era a primeira vez que se sentia parte daquele novo cenário. E, enquanto girava, notou que havia algo especial se formando. Uma história nova estava sendo escrita, com nuances de amor e saudade. Mas, mesmo enquanto dançava, uma dúvida persistente permeou seus pensamentos. E se o passado decidisse voltar a cobrar suas presenças de alguma forma? A celebração poderia ser suspensa por um gato escondido na sombra? Clara olhou um instante para Rosângela, que estava agora observando a cena com um sorriso de aprovação. Quais segredos ainda estavam por vir? E que mudanças mais profundas estariam por se revelar?
Clara sentiu um vento suave acariciar seu rosto enquanto girava com as gêmeas. Cada risada pareceu acender algo dentro dela, uma chama que há muito estava apagada. Ela se deixou levar pela leveza daquela dança, mas no fundo, uma sombra de dúvidas começou a ecoar nas paredes de seu coração. Vamos ser fadas, mamãe! Lavínia exclamou, com um brilho especial nos olhos. Frederica, sempre a mais intrépida, imitou o som de uma varinha mágica. As gêmeas eram pura energia, uma força que desafiava a tristeza e convergia em alegria. Clara sorriu, apesar de tudo. Elas eram a razão pela qual ela lutava para se levantar, o pedaço de luz necessário em sua estrada. Mas enquanto brincavam, um pensamento inquietante surgia, como a sombra de um passado que não queria ficar para trás. E se o luto voltasse a assombrá-la? O que aconteceria se a dor emergisse, interrompendo a dança da felicidade? Quero que você seja a melhor fada do mundo, mamãe, disse Frederica, puxando-a para mais perto. Clara sentiu seu coração pulsar mais rápido, e uma mistura de amor e medo a envolveu. O que as gêmeas fariam se soubessem da sua fragilidade? A música mudou de tom, e Rosângela, que observava a cena, pôs-se a dançar lentamente, como se fosse a própria encarnação de esperança. Clara notou e sentiu um impulso de se aproximar. Ela também queria fazer parte daquela leveza, mas ainda havia uma barreira invisível separando seu mundo do delas. Uma onda de preocupação se apoderou dela. Era o momento em que a junção entre todos os sentimentos tomaria forma, o amor incondicional, a dor sufocante e a esperança renascentista. O que é ser uma mãe? Era seguir o caminho que leva ao desapego? Ou seria oposto abraçar o amor e a saudade, como se fossem irmãos inseparáveis? Momentos depois, com o ritmo da música envolvente fazendo as gêmeas dançarem com mais vigor, Clara pediu um instante. Vamos parar só um pouquinho? As meninas, respeitando o espaço da mãe, pararam. Rosângela se aproximou, preocupada. Clara, você está bem? Indagou, seu olhar cheio de compaixão. Clara olhou nos olhos de Rosângela e, com a voz trêmula, falou, e se eu não conseguir? E se eu não souber lidar com isso? O que acontece se eu não for a mãe que elas esperam? Rosângela, agora em pé ao seu lado, segurou suas mãos e disse, Clara, a primeira verdade é que você já é uma mãe incrível. É natural ter inseguranças. O amor que você tem por elas vai te guiar. As palavras dela soaram como um toque suave, mas o peso do que ainda estava por vir parecia prestes a desabar a qualquer momento. O olhar de Rosângela transmitia uma força que Clara desejava sentir, mas a sombra da dúvida persistia. As gêmeas, percebendo a carga emocional, prometeram em uníssono, nós sempre estaremos com você, mamãe. E essa promessa inocente cortou a tensão no ar, mas Clara não pôde evitar que um novo calafrio a percorresse. Essa felicidade poderia, de alguma forma, ser interrompida? E então, em meio àquele momento, um som familiar ecoou através da sala. O toque do telefone. Clara virou-se instintivamente, e o medo se instalou. Não era apenas um telefone. Era um convite à longevidade do passado, um chamado do que ela pensava ter escondido. Conforme ela caminhava lentamente até o aparelho, uma mistura de ansiedade e expectativa brotou dentro de si. O que aquele toque traria para sua nova vida? Havia muito mais a descobrir, tanto as alegrias quanto as dores da maternidade. Mas agora, partindo de um lugar diferente, quem poderia garantir que ela estava pronta para encarar aquilo? E quando atendeu, a primeira palavra do outro lado a fez tremer. Oi, Clara, sou eu, precisamos conversar. O que poderia ser esse chamado? E o que o passado tinha guardado para ela? Clara sentiu seu coração disparar ao ouvir a voz familiar pela linha. Era Gabriel, seu ex-marido. Um turbilhão de emoções tomou conta dela. Esperança, pavor, nostalgia, tudo misturado em um só sentimento. Aquelas palavras poderiam abrir uma porta que ela pensou estar trancada para sempre, e a lembrança dos dias de dor voltava como um eco angustiante. Gabriel? O que você quer? Perguntou Clara, tentando soar mais firme do que realmente se sentia. Eu preciso te ver, é sobre as meninas.
Não dá mais para adiar, ele respondeu, a preocupação em sua voz latente. Cada palavra se sentiu como um soco no estômago. Clara hesitou, lembrando-se de como o fim de seu casamento deixou cicatrizes profundas. Sobre as meninas? Ela repetiu, tentando captar a peça que faltava nesse quebra-cabeça desfocado. O que você tem a dizer sobre elas, Gabriel? Houve um silêncio momentâneo, onde o mundo ao redor de Clara parecia parar. O riso das gêmeas agora estava distante, e em seu lugar, um filete de preocupação começou a surgir. O que ele tinha a dizer que poderia mudar tudo novamente? Clara, eu encontrei algo que preciso compartilhar. Não posso fazer isso por telefone. Há coisas que são importantes. Coisas que podem impactar o futuro delas, ele disse com um peso nas palavras que imediatamente fez Clara sentir um frio na espinha. Impactar como? Questionou Clara, a insegurança filtrando-se em cada sílaba. Ela sabia que não poderia ceder à curiosidade. Assumir uma conversa pessoalmente poderia reacender velhas chamas de dor e desilusão. Mas, ao mesmo tempo, sentia que não podia ignorar o que ele poderia trazer. Você precisa confiar em mim. Será que podemos nos encontrar amanhã? A voz dele, embora fria, carregava uma urgência que Clara não podia ignorar. O que poderia ser tão importante? Tudo bem, Clara respondeu, embora cada palavra a fizesse pesar como metal. Amanhã, na cafeteria da esquina. Às 3. Desligando, Clara sentou-se em sua cadeira, sentindo-se como se tivesse demarcado um território perigoso. O que ela esperava ouvir? Um lado dela se perguntava se finalmente seria uma chance de entender a mente confusa de Gabriel, enquanto outra parte queria apenas segurar as gêmeas e esquecer que aquela conversa estava à sua porta. O clima na sala havia mudado. Rosângela, que assistia a cena desde longe, percebeu a tensão no ar. Clara, você está bem? Perguntou, com um tom que transparecia a preocupação. A mãe das gêmeas respirou fundo. Gabriel quer me ver amanhã, e não sei o que esperar. Estou com medo, mas ao mesmo tempo. Você não precisa ir sozinha nisso. Estou aqui para o que você precisar, Rosângela ofereceu, com um brilho de determinação nos olhos. Era o tipo de apoio que Clara mais precisava. Obrigada, Rosângela. Eu só espero que não voltem a existir fantasmas entre nós. O peso das palavras ecoou na sala. Claro que os fantasmas estavam lá, e Clara sabia que enfrentar Gabriel poderia trazer à tona mais do que apenas o compromisso parental. Seus próprios demônios o acompanhavam, e ela se perguntava se estava pronta para exorcizá-los. Com o passar das horas, Clara conversou com as gêmeas sobre sua infância, mergulhando em doces lembranças que as faziam rir. Ao mesmo tempo, uma ansiedade pulsava dentro dela. O que significaria essa conversa? E será que ela conseguiria gerenciar a própria dor ao lidar com o passado? Quando a noite caiu, Clara se viu à beira do desespero, sentindo que tudo o que ela havia construído poderia ser descartado em um momento. A imagem de Gabriel a assombrava, a porta entreaberta para conversas não ditas, segredos escondidos e esperanças fragmentadas. Enquanto as luzes na casa se apagavam, uma nova ideia brotou em sua mente, e se o que ele tivesse a dizer fosse um caminho para curar as feridas? Uma nova chance não apenas para eles, mas também para as gêmeas. Clara adormeceu com uma pergunta queimando em seu peito. Estaria disposta a enfrentar o que ainda estava por vir? Pela manhã, apropriando-se da força que as gêmeas lhe davam, Clara sentiu-se pronta para a conversa. Mas uma mensagem inesperada a interrompeu antes de sair. Clara, estou aqui, mas tem algo mais que você precisa saber. Não vai ser fácil, prepara-se. E ao ler aquilo, o medo a envolveu como um manto. O que mais viria como intercâmbio inesperado daquele encontro? Clara sentia as mãos suarem enquanto o carro avançava em direção à cafeteria. Cada quilômetro parecia uma eternidade, e seu coração batia descompassado. O que Gabriel teria para dizer? Ela respirou fundo, lembrando-se do que Rosângela sempre dizia: coragem é agir apesar do medo. E era exatamente isso que Clara pretendia fazer. Assim que chegou ao local, avistou Gabriel sentado à mesa, a expressão fechada. Aquele era o homem que um dia amou,
mas agora ele parecia um estranho. Com um gesto hesitante, ela se aproximou e se sentou, o silêncio entre eles pesado como uma nuvem de tempestade. Oi, Clara, ele disse com voz baixa, evitando o olhar dela. Oi, Gabriel, ela respondeu, sentindo um frio na barriga. Por que você queria me ver? Ele respirou fundo, parecendo lutar com as palavras. Eu encontrei algo que pode mudar tudo, disse, finalmente olhando em seus olhos. Uma carta da sua mãe. O coração de Clara disparou. O que você quer dizer com isso? A tensão no ar era palpável. Ela deixou algumas instruções sobre as meninas que nunca chegaram a ser entregues. Há muito tempo, Claire se preocupava com o bem-estar delas, mesmo depois de tudo. E eu cometi um erro ao não entregar antes. As palavras de Gabriel cortaram como uma faca. Uma parte de Clara desejava gritar, enquanto outra queria acreditar que ainda havia esperança. O que está escrito na carta? Perguntou, a voz trêmula. Ela fala sobre o amor que você e as meninas merecem. E o mais importante, pediu para que você não deixasse a dor do passado ofuscar a felicidade delas, respondeu Gabriel, seus olhos agora carregados de emoção. Ela queria que você fosse sincera com elas e com você mesma. Clara sentiu um nó na garganta. Aquela mensagem poderia ser a chave para curar as lacunas entre ela e as gêmeas. Como você teve acesso a essa carta? Indagou, a desconfiança transparecendo. Ela estava guardada entre as coisas que trouxemos da casa antiga. Fiquei impressionado com o que li e decidi que precisava te contar. Foi errado da minha parte não ter feito isso antes. O silêncio tomou conta mais uma vez. Clara olhou pela janela, tentando processar a avalanche de emoções. A ideia de sua mãe ainda se importando, mesmo em forma de palavras não ditas, iluminou um canto escuro de sua alma. Eu deveria ter confiado que você pudesse lidar com isso, disse Gabriel, a voz agora mais suave. As meninas precisam de você, Clara. Elas precisam de um lar. O tempo parecia se arrastar, mas aquelas palavras dançavam em sua mente. Clara então hesitou, a lembrança do carinho que sentia por Gabriel voltando com força. Eles haviam sido uma família, mesmo que matemática, fazer novas memórias era algo incompreensível antes. E se eu falhar de novo? Clara perguntou, a insegurança evidente. Você não está sozinha. E se você precisar, estarei aqui para te apoiar, ele respondeu, de olhos fixos nela. Em que termos estamos? Clara pressionou, a mente fervilhando com ideias e medos. Para construirmos uma nova relação com as meninas. Para sermos parte da vida uma da outra. Juntos, ele deu uma pausa, buscando seu olhar. Se você me permitir. Clara lutou para equilibrar a tempestade de emoções dentro dela. O caminho à frente seria complexo, mas a ideia de um recomeço de uma nova família, ainda que estranha, brilhava como uma luz no fim do túnel. Vou tentar, disse ela, finalmente permitindo-se abrir. Mas eu preciso que você também faça a sua parte. Gabriel assentiu, um sorriso tímido se formando nos lábios. Clara não sabia como, mas sentia que algo havia mudado naquela sala. Era um passo incerto, mas um passo na direção certa. Enquanto deixava a cafeteria, a determinação começava a enraizar-se em seu coração. Ela caminhava de volta para casa sentindo a energia das gêmeas a cercar. Precisava contar a Rosângela sobre a carta da mãe. Precisava honrar sua memória, não como uma sombra, mas como um catalisador de um novo despertar. Ao chegar em casa, Clara encontrou Rosângela ajudando as meninas com os brinquedos. A casa estava cheia de vida, um antídoto perfeito contra a ansiedade. Havia uma nova batida de esperança no ar e Clara decidiu que era hora de compartilhar tudo. Rosângela, chamou, e a mulher virou-se com um sorriso. O que houve? Perguntou, perceptiva ao clima que a rodeava. Eu tive uma conversa com o Gabriel. Ele me trouxe notícias sobre a minha mãe, uma carta que ela escreveu. Clara começou, a emoção transparecendo em sua voz. Rosângela aproximou-se, seus olhos se iluminando com a empatia. Sobre o que a carta fala? Ela queria que eu não deixasse a dor do passado nos separar. Queria que eu fosse feliz, e que as meninas também fossem.
Clara sentiu as lágrimas escorrem pelo rosto. Era um turbilhão de emoções. Eu não sei por onde começar, mas sinto que isso é um novo começo. Você não precisa saber tudo agora, Clara. O importante é que você já está disposta a abrir seu coração, respondeu Rosângela, abraçando a amiga. Olhar para as gêmeas, que agora se aproximavam com sorrisos curiosos, trouxe um sorriso ao rosto de Clara. Estamos juntas nisso. E eu quero que elas conheçam a avó também. Uma nova luz brilhou na casa, como se as paredes que antes eram frias agora estivessem se aquecendo. Clara olhou nos olhos das gêmeas e se permitiu sonhar com alegria. A transformação estava em andamento. Não apenas para ela, mas para todos aqueles que estavam por perto. A pequena família construída por amor, saudade e novos começos estava apenas começando a se colocar de pé. E assim, ali estava Clara, firme e pronta para escrever um novo capítulo em sua vida. Um capítulo onde as cicatrizes do passado a acompanharão, mas não mais a definirão. Clara sabia que vinha um novo dia e estava pronta para deleitar-se em tudo que aquele futuro poderia oferecer. E, acima de tudo, ela aprendeu que enfrentar o desconhecido poderia realmente trazer a liberdade que tanto ansiava. Agora, você também pode fazer parte dessas emoções. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a encontrarem esses momentos transformadores. Comente suas reações e teorias sobre o final, sua opinião importa muito. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.